Oi pessoinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer mais uma experiência que eu tive sobre remoção de sinais, pintas, verrugas, etc. Há um tempo atrás eu fiz uma remoção de um sinal que eu tinha no meu rosto, e eu decidi trazer o vídeo para o canal para poder compartilhar com vocês, contar como foi minha experiência, sanar alguma dúvida de alguém que esteja passando pela mesma coisa e tal. Bom, esse sinal que eu tinha, eu achava que era uma verruga, né? Porque ele era menor tal, e aí conforme o tempo ele foi crescendo e eu não sabia até então o que era, né? E aí eu decidi remover, porque eu tava querendo tirar já, porque já tava grande, tava ficando maior. E eu decidi passar no dermatologista para poder ver como que era, do que se tratava, se era benigna ou maligna, enfim. No dia que eu fui na consulta ele me disse que era uma ceratose seborreica, o nome desse sinal que eu tinha. Que até então eu achava que era um sinal, né? O que é essa ceratose seborreica? Ela é uma doença de pele benigna, com um fator genético, e que geralmente ela pode ter aparência amarronzada, meio escura, e também tem um aspecto áspero e um pouco elevado, um pouco mais alto do que o nível da pele, né? Geralmente essa ceratose ela surge na cabeça, no pescoço, mais próximo da nuca, e também ela tem muitos casos, assim, costuma aparecer mais em pessoas mais velhas, né, como idosos, pessoas mais velhas. Assim, uma pessoa da minha idade assim falou que é raro acontecer, mas aconteceu, né? E ela não tem risco à saúde. Se a pessoa quiser manter, ela mantém. Se ela não se importar com isso, é mais por um fator estético, né, que a pessoa retira. Então eu decidi remover por conta disso mesmo, fator estético. Bom, então como surgiu, né? Desde que eu me lembro, eu tinha sempre esse sinalzinho. Era um sinalzinho assim, como se fosse uma linhazinha de pelo, assim. E só uma linhazinha, era como se fosse uma cicatriz, assim. Bem fininha. No começo, assim, quando eu era mais nova, ela era bem fininha, tipo assim, imperceptível. Tanto é que nem passava pela minha cabeça remover, né? Porque como eu era pequena, eu nem me importava, né? Ficava meio escondido aqui, era aqui do lado, né? Ficava meio escondido, então não me importava. Só que aí ela começou a crescer, né? Eu fui crescendo, ela foi crescendo junto comigo. Ela foi crescendo também, ficando com essa aparência mais elevada, né? Que diz que é, né? Ela é um marrom mais escuro, assim. O aspecto dela é de uma verruga, parece muito com uma verruga. Só que ela é um pouquinho mais elevada, assim. E ela coçava também às vezes, assim, nada demais, uma coceirinha básica, assim. Esse tipo de pinta, assim, de sinal, ele se alimenta do sol, né, da luz solar. Então, até andar na rua, assim, como não tinha o hábito de passar protetor, eu acho que isso daí fez piorar, né, fez aumentar. Então, eu comecei a pensar na possibilidade de remover ela, né, e por fator estético, né, como eu disse. E aí eu fui atrás pra ver se era possível, né. E eu fui numa consulta com um dermatologista, e ele fez a avaliação, né, passou quanto ficaria, tal, disse que era possível sim, que era um tipo de doença benigna, né, que não tinha risco à saúde, então que eu podia remover sem nenhum problema. Então, onde eu fiz? Todas as consultas, desde a primeira até o dia da remoção, foram 2 consultas. Eu fui uma primeira vez para poder avaliar, né, para ele poder me dizer o que era, tal, se era possível, me passar o orçamento. E a segunda vez foi no dia que que fiz a remoção mesmo, né. Eu fiz na clínica Amor Saúde, que é pelo convênio do Cartão de Todos, que é um convênio, né, que você paga por mês, você tem desconto nas consultas, exames e tal. Eu já tinha, então eu decidi mesmo que ele é mais acessível, né, se não me engano eu paguei R$ 32 na primeira consulta, que é a de avaliação, e ele olha, avalia, é bem rápido, né, só te passa o orçamento e tal. E essa clínica Amor Saúde, ela é daqui da minha cidade, de Suzano. Bom, então quanto eu paguei? Vamos lá, né, pergunta que não quer calar. Eu deixei a foto pra vocês aí, vocês viram o tamanho que ela era, né, era um pouquinho assim, era um pouco grande assim. Eu achei que ficaria muito caro, já fui com medo, já fui preparada já. E a remoção desse sinal ficou R$ 580, esse único sinal. Até que eu achei um preço em conta, porque de tantos relatos que eu vejo por aí, geralmente eu me assusto, porque as pessoas falam que é muito caro. E eu já fui assim com medo e até que foi um preço razoável, né? O que eu tava esperando mais ou menos. Bom, então como foi, né? A remoção em si, se doeu e tal. Ele tinha me passado o orçamento na primeira consulta, e aí eu fui e agendei já pra poder fazer, foi umas 2 semanas depois, se eu não me engano. Aí eu cheguei lá, né, já fui pra triagem lá, esperei e tal. E aí quando chega lá na sala, aquela famosa sala de cirurgia, né, que a gente tem um pouquinho de medo, eu já tive a experiência com uma anestesia, né, que foi da outra vez que eu tinha retirado outras pintas. E tinha doído muito, nossa, tanto é que no vídeo eu até falei, né, que tinha doído muito. E essa daqui também precisou de anestesia. Eu acho que, se eu não me engano, eu tomei umas 4 anestesias, assim, porque como ele era grande, a área, né, que ia ser manipulada era bem maior. Então,
tomei 4 anestesias que não doeu muito. Nossa, fiquei aliviada, porque eu achei que ia doer demais. E foi tranquilo, né? Ele aplicou, tal, só uma beliscadinha assim, uma ardência assim. E aí ele começa, né? Esse procedimento que eu fiz, ele foi cauterizado. Então é quando eles vêm, né, com o bisturi que queima assim a região toda. Eu acho que esse tipo de remoção é mais cauterizado mesmo. Então foi cauterizada. Eu acho que eu fiquei uns 20, 25 minutos na sala, mais ou menos. Foi bem rápido, assim, eu não senti nada, graças a Deus. E eu não senti, só ficou subindo aquele cheiro de queimado, porque, nossa, é muito estranho, porque ele vai queimando assim, aí chega subindo a fumaça, porque é cauterizado, né? Muito estranho. E o bom desse tipo de método é que não faz sangramento, né? Então não sangra, o sangue já estanca na hora, né? Então é um pouco mais fácil, né, assim, de cuidar, digamos assim. Bom, e aí como foi o pós-operatório? Porque essa é uma dúvida que muita gente tem, né, de como cuidar, como fazer e tal. É muito básico, assim, o cuidado que a gente tem que ter. Ele me passou uma pomada, que a pomada aqui é a mesma que eu tinha feito da outra vez. Uma pomada, vou mostrar pra vocês aí na tela, o nome dessa pomadinha aí. Só isso, ele me passou isso, o band-aid, né, curativo. E aí em casa, como que eu fiz? Eu vou deixar umas fotos pra vocês também, que foi... conforme foi passando os dias assim, eu fui tirando algumas fotos assim. Se você não gosta de imagem muito sensível, você já pula essa parte aqui, ó, porque eu vou mostrar assim como tava, né? Como foi crescendo assim. E eu vou fazer o quê? Eu lavava com sabonete neutro, você pode usar qualquer um, eu geralmente uso de glicerina, né? Então eu passava assim na área, depois eu vim com papel toalha, só secava assim, pressionando, né, pra poder não dar atrito, né? E depois eu passava a pomadinha. E aí eu acho que nos 3 primeiros dias eu coloquei o band-aid pra poder dormir e não sujar, né, a cama e também não sair. Então eu colocava o band-aid e durante o dia eu deixava sem. Eu acordava de manhã também, fazia o mesmo processo, lavava e passava a pomada, né, prendia o cabelo assim pra não relar e ficava sem, né, durante o dia pra poder dar uma respirada. E aí eu fazia isso todo dia. Eu acho que esse processo assim de eu usar a pomada foi uns 10 dias que eu usei a pomada assim. E depois disso eu já parei de usar porque a pele já tinha crescido, então já estava nivelado, né? Bom, e o resultado ele ainda não é definitivo. Eu fiz a cirurgia no dia 6 de janeiro de 2023 e hoje fazem 21 dias que eu tirei. O resultado geralmente desse tipo de procedimento ele é um pouco demorado, né? De 3 meses pra frente. Então ele ainda tá numa cor bem diferente do tom da minha pele, eu vou deixar a foto pra vocês. Mas não é o resultado definitivo ainda, né? Ela vai ainda ficar um pouquinho mais clara, se adaptar um pouco da cor da minha pele, mas ela também não some, né? Não vou dizer que essa cicatriz some porque não some. Quando eu fiz a remoção uma outra vez, eu também teve uma que foi cauterizada. E até hoje ela tá com um tom diferente da minha pele. Mas assim, não é algo assim gritante, que dá pra ver de longe. E eu quis tirar por questão estética, né? Que nem eu disse. E também porque ela ia começar a crescer mais, porque... de pouco tempo, sim, ela cresceu assim, muito rápido e já tava assim, um tamanho elevado e eu creio que ia crescer mais, né? Então já quis tirar logo pra poder se livrar disso, né? Então, na minha opinião, valeu super a pena. Eu gostei demais de ter feito essa remoção. Eu indico o lugar também, se alguém quiser procurar, mas muitos lugares oferecem, né, esse tipo de serviço, né, de remoção de sinal e tal. Então, se alguém estiver passando por isso, estiver também querendo retirar algum sinal, e se alguém também tiver alguma dica pra dar pra mim, pra outras pessoas que estiverem assistindo, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar lendo, que eu vou estar lendo. E era isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo. Daqui a um tempo também, quando a aparência estiver um pouco melhor, eu trago um vídeo mais recente pra mostrar como tá. E era isso. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want.